Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Mais ou menos na segunda metade do século passado, nos anos posteriores aí ao Concílio Vaticano II, surgiu uma discussão, um debate entre os teólogos, sobretudo no âmbito da teologia moral, sobre qual seria a novidade oferecida pela moral cristã em comparação com as outras religiões e também com as filosofias, com as outras filosofias, as várias correntes filosóficas. Então, se nós comparássemos a mensagem cristã com a mensagem dessas correntes, dessas outras religiões, então qual seria a novidade? Qual seria um elemento especificamente cristão? E no meio desse debate, muitos perceberam que quase todos os preceitos do Evangelho já se encontram, de alguma maneira, seja no Antigo Testamento, seja em outras religiões, em outras tradições religiosas, e também muitas das correntes filosóficas, pelo menos as mais importantes, também dava para encontrar muito daquilo que nós vemos no Evangelho. E até um mandamento novo, daquilo que parece o mais próprio assim, do cristianismo, o mandamento do amor. Então já aparece em algumas passagens do Antigo Testamento. E o fato é que os teólogos que participavam desse debate começaram a ter, então, uma certa dificuldade para apontar a novidade, para dizer qual era a grande contribuição do Evangelho de Jesus Cristo, o que gerava uma situação meio absurda, porque não tinha sentido dizer que o cristianismo não tinha nada de novo para oferecer. Então houve assim uma certa perplexidade, uma situação assim meio sem sentido. Mas o fato é que pouco a pouco muitos foram percebendo como, na verdade, a questão estava mal colocada, porque estavam buscando o específico, o elemento específico do cristianismo no lugar errado. E perceberam que a novidade do cristianismo, a grande novidade, a boa nova do cristianismo, não consiste num mandamento específico ou em preceitos próprios, particulares dos cristãos. Não consiste nem sequer numa mera inspiração de amor, de caridade naquilo que já se vive. A grande novidade do cristianismo então, está na presença do Espírito Santo em nós, na inabitação, assim se chama, do Espírito Santo na nossa alma, na nossa vida, no nosso coração, coisa que nós não encontramos em nenhuma outra tradição religiosa, nenhuma outra filosofia. O fato de que o próprio Deus venha habitar dentro de nós, então faça a sua morada dentro do nosso coração. Então, essa é a grande novidade
da religião cristã. Deus já havia anunciado já pelos profetas, sobretudo o profeta Ezequiel, que isso aconteceria, embora o sentido dessas palavras só se pudesse entender depois, da vinda do Espírito Santo, mas Deus já havia anunciado, quando disse: eu vos darei um coração novo, e porei em vós um espírito novo. Removerei de vosso corpo o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então Deus já dá a entender, com essas palavras, então, o que ele faria quando chegasse a plenitude dos tempos. E, de fato, essas palavras se cumpriram no dia de Pentecostes, numa festa que nós acabamos de celebrar no último domingo, na festa de Pentecostes, nos 50 dias depois da ressurreição de Cristo, da Páscoa. Então, Deus envia o Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora, que estavam reunidos lá no cenáculo. E com a vinda do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, então se completa a obra da nossa salvação. Então completou-se a salvação realizada por Cristo. Aquela salvação que começou na sua paixão e morte, e já antes, desde a encarnação, mas que começou a se realizar de verdade na sua paixão e na sua morte, ou se completou no dia de Pentecostes. Então a gente pode dizer que, de certa forma, nós podemos dizer assim, que foi para isso que Cristo morreu por nós. Então foi para isso que Cristo veio ao mundo, entregou a sua vida, para que a gente pudesse receber o Espírito Santo. Então, com a vinda do Espírito Santo, se completa, chega à plenitude, a obra de salvação realizada por Cristo. E o próprio Jesus, a gente se lembra disso, na última ceia, reunido com os apóstolos, já havia prometido, já havia falado que isso ia acontecer. Eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, um outro paráclito, esse é o nome que se dá ao Espírito Santo, que significa isso mesmo, um defensor, advogado, que ficará para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e está em vós. Então isso se cumpre no dia de Pentecostes, e isso se realiza também na nossa vida quando nós recebemos o batismo. Então, quando um cristão é batizado, quando nós recebemos o batismo, o Espírito Santo faz a sua morada em nós. Ele mesmo vem habitar no nosso coração para nos santificar. Então, essa expressão que a gente sempre ouve falar, de o cristão como templo do Espírito Santo, São Paulo fala disso nas suas cartas. Não sabeis que sois templo do Espírito Santo que habita em vós, onde o próprio Deus, através do Espírito Santo, habita em nós. Então essa é a grande novidade do cristianismo, algo que os homens jamais podiam nem sequer sonhar, nem sequer imaginar, que o próprio Deus estabeleceria uma união tão estreita conosco, com cada um de nós. Daria essa possibilidade, para aqueles que creem, para aqueles que recebem o batismo, de ter essa união com Deus. E o que o Espírito Santo faz na nossa vida? Nós podemos colocar uma comparação e dizer que o Espírito Santo faz em nós o mesmo que faz a seiva numa planta, ou então aquilo que faz a circulação do sangue no nosso organismo. Então, todos nós sabemos como a circulação é importantíssima, e se falha, então começam a falhar os nossos órgãos, vai faltando a vida nos nossos membros, e a pessoa pode perder a vida por completo.
tão importante é o sistema circulatório, né? Pois é isso que o Espírito Santo faz em nós. Ele nos vivifica, ele dá vida para nós, né? Ele circula, por assim dizer, dentro de nós, no nosso coração, e nos torna capazes de viver como filhos de Deus. O Espírito Santo nos dá essa participação na vida divina. Então nos adota como filhos e nos ajuda, nos faz viver como filhos de Deus. E assim como uma árvore precisa da seiva para viver, e assim como um corpo, um organismo precisa do sangue também para viver, para sobreviver, nós vivemos como filhos de Deus pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem, portanto, promove, impulsiona a nossa vida como cristãos. Ele é o grande princípio vivificador. Tudo que nós fazemos como cristãos, nós fazemos por impulso do Espírito Santo. Também São Paulo que diz isso na carta aos Romanos, né? Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É o Espírito Santo quem nos move a crer em Deus, a sentir, né, a tudo aquilo que Deus nos fala, tudo aquilo que Deus nos revela, aquilo que Ele nos ensina através da igreja. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for por impulso do Espírito Santo, se não for movido pelo Espírito Santo. E os mais simples atos de fé nós somos capazes de fazer, impulsionados, impelidos pelo Espírito Santo. A oração é o Espírito Santo quem nos move a fazer oração, como estamos agora fazendo aqui diante do Senhor no sacrário, e cada um na sua casa, acompanhando aqui pela internet, né? E cada um na sua casa, nesse diálogo pessoal com Deus, está recebendo a ação do Espírito Santo, né? O Espírito Santo quem nos move a falar com Deus. E mais até, né? Ele chega, inclusive, a inspirar as palavras com que a gente se dirige a Deus. É o Espírito Santo quem promove na nossa vida todas as virtudes cristãs. Então, principalmente aquelas que são mais próprias, né, da nossa fé, do Evangelho, a misericórdia, a compreensão, a humildade, o perdão das ofensas, virtudes que talvez para outros, nem sequer sejam virtudes, né? Por exemplo, para os antigos gregos, né? Alguma dessas virtudes nem sequer eram virtudes, mas para nós são valores, grandes valores que o Evangelho ensina e que o Espírito Santo nos ajuda a viver, né? Nos dá força para viver. Ele que nos inspira em cada momento a buscar aquilo que é melhor, de um modo assim muito discreto, muito sutil, mas ele vai nos falando na nossa consciência e vai assim nos inspirando, vai soprando para nós, né, aquilo que é o melhor para a gente fazer em cada momento. Eu lembrava de uma história que contaram certa vez, a história de um enfermeiro que trabalhava no hospital. Então isso aconteceu em outra cidade, não foi aqui, foi em outro lugar. Um belo dia, esse enfermeiro é chamado para atender uma emergência e quando chega lá, não se dá conta de que a pessoa, paciente lá em concreto, era uma antiga professora. Uma professora que ele tinha tido na infância, nos anos lá, não sei, da escola primária. E na hora ele identificou aquela professora e se lembrou que ela tinha sido muito dura, uma professora assim muito brava, uma professora meio carrasco, assim, que pegava no pé, que dava nota baixa, que dava bronca. E aí ele se lembrou assim, de tudo aquilo que ele tinha sofrido na mão daquela professora. E o fato é que, a pobre estava lá, né?
tinha se acidentado ou tinha passado mal, não sei exatamente o que tinha acontecido, mas o fato é que estava lá precisando de atendimento. Ele teve que aplicar uma injeção na professora. E naquele momento, ele lembrou o seguinte, não sei se é assim, ou certamente aqui há pessoas entendidas no público, no médicos, ou até mesmo enfermeiros, né? Não sei se é assim mesmo, mas ele dizia assim que existem duas maneiras de você aplicar uma injeção, a suave e a dolorosa. E ele sabia muito bem como fazer cada uma das duas, sem que ninguém percebesse, né? De um jeito super tranquilo e outro super doloroso. E não deu outra, não? Naquela hora passou pela cabeça, agora ela vai entender o que eu sofri, né? Então chegou a hora dela. E de fato estava decidido, mas quando ele foi dar a injeção do modo doloroso, então veio um outro pensamento no seu coração dizendo, não, não faça isso. E perdoa ela, né? Então já se passaram tantos anos, já esqueceu a situação, esquece esse assunto, né? Ajuda ela que está passando por essa necessidade. E aí, naquele momento, ele repensou e, de fato, não desistiu de dar a injeção dolorosa e deu do modo mais suave. E não só isso, né? Não só isso. Ele também, no seu coração, perdoou, né? Tudo aquilo que aquela professora tinha feito tantos anos atrás. E ele contava, história real, né? Ele contava que, depois disso, invadiu uma paz tão grande, né? De uma alegria tão grande, por ele ter tido essa atitude e não a outra. Então, olha, isso é um toque do Espírito Santo, né? Isso é um toque do Espírito Santo. Ele que vai nos inspirando aquelas ações que são as melhores, as mais virtuosas, aquilo que nos aproxima de Deus, aquilo que nos identifica com Cristo. Outra pessoa não podia ter tido a mesma inspiração? Sem dúvida, né? Até mesmo um pagão, né? Mas talvez não tivesse força para fazer aquilo. Talvez não tivesse o impulso necessário para realmente colocar em prática aquele propósito. E ele, no entanto, teve. Por quê? Porque, com certeza, isso foi algo do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Então, a gente pode dizer que o Espírito Santo faz isso nele. É o Espírito Santo quem inspira em nós essas ações, as boas ações, as ações virtuosas que nos identificam com Cristo. E não só inspira, como dá a força para a gente realizar. É coisa que por nós mesmos a gente não seria capaz de fazer. O Espírito Santo nos ajuda. E mais, né? Ele faz com que essa ação ou essas ações tenham valor aos olhos de Deus. Uma pessoa em graça, de uma pessoa que está num estado de graça e que tem não, essa sintonia, essa docilidade com o Espírito Santo, então está sempre recebendo essas inspirações de entrar numa igreja, fazer uma visita ao Senhor no sacrário, e de dizer uma jaculatória, de fazer uma oração, de se arrepender de algum pecado e pedir perdão na confissão, de fugir de uma ocasião de pecado. O Espírito Santo está sempre inspirando isso. Ele não entrar num site, né, que a pessoa sabe que pode dar problema, né, em que ele pode ver alguma coisa que afaste de Deus, que coloque numa situação de ofender a Deus. Então, assim, o Espírito Santo está constantemente nos levando para Deus, nos fazendo caminhar no caminho que nos conduz a Deus, sempre respeitando a nossa liberdade, sem dúvida. Então, ele não nos obriga, né? Ele nos inspira, ele nos sugere, mantém a nossa liberdade. Então, mas se nós correspondemos, se nós damos trela, né, por assim dizer, ao Espírito Santo, então ele vai nos inspirando mais, ou vai nos movendo mais. Então, isso que o Espírito Santo faz na nossa vida, né? Ele é o grande princípio da vida moral, da vida de santidade, né? Ele que nos santifica, ele vai nos identificando com Cristo. Por isso, como é importante a gente deixar agir o Espírito Santo na nossa vida. Como é importante a gente cultivar
essa docilidade, essa sintonia com o Espírito Santo. É coisa que nós podemos pedir agora na nossa oração. Senhor, me ajuda a ter essa docilidade. Quero ouvir a tua voz, São José Maria, fazer essa oração. Quero ouvir a tua voz, quero seguir as tuas indicações. Eu não quero fechar o meu coração. Então não são palavras textuais, porque não tenho aqui a citação agora, mas era isso que ele rezava por Espírito Santo. Hoje, agora, eu quero seguir a tua voz. Não deixar para amanhã, não deixar para depois. E para ter essa docilidade, para cultivar essa sintonia com o Espírito Santo, então mais uma vez pode nos ajudar essa comparação com a árvore. Então, assim como a árvore precisa de raízes para a seiva circular, nós precisamos estar enraizados em Deus para que o Espírito Santo nos vivifique, para que nos dê a vida cristã. E como é que nós nos enraizamos em Deus? Como é que nós estamos enraizados em Deus? Através da oração, através dos sacramentos. Então, oração, que é diálogo com Deus, como nós estamos fazendo agora, falando com o Senhor. Quando fazemos a oração, a gente se abre aos toques do Espírito Santo. Repara, quando a gente termina, pelo menos aqui na obra, quando a gente termina a meditação, a gente reza essa oração, que nós vamos rezar daqui a pouco, que diz assim: dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações. Bons propósitos, afetos e inspirações. Então, essas três coisas, elas vêm do Espírito Santo. Na oração, os bons propósitos, as decisões que nós tomamos, não sei, de se reconciliar com uma pessoa, de conversar com a esposa, ou de ter um papo com o filho que está precisando, da decisão de melhorar a nossa vida cristã, a decisão de buscar um sacerdote para a gente se confessar. Então, essas decisões, esses bons propósitos, vêm do Espírito Santo na oração, os afetos, os atos de amor. Então, Jesus, te amo, quero te amar, sei que devia te amar muito mais. Ou, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, apesar das minhas misérias. O Espírito Santo, quem na oração nos inspira, não esses afetos e as inspirações propriamente ditas, não os desejos de melhorar, de crescer em santidade. Então, quando nós fazemos oração, a gente se abre à ação do Espírito Santo. Depois os sacramentos, a Eucaristia, onde recebemos o Senhor, e através da Eucaristia o Senhor derrama o seu amor nos nossos corações, e esse amor é o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos santificando, vai nos identificando com Cristo. O sacramento da penitência, a reconciliação, então é fundamental para a gente estar enraizados em Deus, porque o que corta a raiz da nossa vida cristã é o pecado mortal, porque ele expulsa Deus da nossa alma, ele expulsa o Espírito Santo do nosso coração. Mas o pecado venial, ele não expulsa a Deus, mas ele dificulta ouvir a voz de Deus. Então, por isso, o pecado é o que vai cortando essa raiz da vida cristã. E é por isso que a reconciliação é um caminho para a gente evitar que isso ocorra e estar cada vez mais enraizados em Deus. O São José Maria dizia isso, que é através do sacramento da reconciliação em que o Espírito Santo, de modo principal, vai nos santificando. E depois, por fim, é uma oração como exercício da presença de Deus. Essa é outra maneira de a gente estar enraizados em Deus e assim estar abertos à ação do Espírito Santo. Então nós sabemos pela fé que Deus está sempre conosco, Deus está sempre conosco, embora nós não o vejamos com os nossos olhos. Nós sabemos
e de certa forma sentimos a sua presença. E sentimos graças ao Espírito Santo. O Espírito Santo quem nos move a viver cientes da presença de Deus. Então, viver essa presença de Deus sempre. Seja no trabalho, seja em casa, seja no descanso, seja na rua, no lugar onde estivermos, o Espírito Santo, ele nos lembra, né, da presença de Deus. E é bom que da nossa parte a gente adquira o hábito de dirigir-nos a Ele. Isso que São José Maria nos incentivava, nos animava muito a fazer, né? Então, viver a presença de Deus. Ele mesmo, durante toda a sua vida, pelo menos desde a adolescência, né, ele procurava, né, exercitar a presença de Deus, ou seja, está sempre se lembrando, inclusive até colocando assim alguns truquinhos, né, alguns lembretes na mesa de trabalho, em casa, nas páginas de um livro. Ele deixava lá algum lembrete para sempre recordar que Deus está presente e para poder se dirigir a Ele. Então, ganhar esse hábito, né, e dirigir-nos mesmo, pensar o que Deus espera de mim nesse trabalho, nessa tarefa, como Deus quer que eu faça, que eu realize essa tarefa. Eu estou fazendo aquilo que devo fazer? Estou fazendo aquilo que Deus quer de mim agora, nesse instante, nessa oração, nessa meditação? Eu estou falando com Deus? Sou ciente da sua presença? Então nós aqui temos o sacrário, né? Então fica mais fácil, mas você aí na tua casa, assistindo aí pela internet, Deus está presente também. Você é ciente disso, né? Então faz um ato de amor, né? Então faz um ato de fé. O que Deus me pede para eu fazer nessa situação, naquela outra? E como Deus me pede, né? Então ganhar esse hábito de dirigir-nos a Ele. Então nós na oração a São Maria, cuja festa nós vamos celebrar agora nesse mês de junho, nós rezamos, fazemos aquele pedido, né, a Deus: Senhor, que eu saiba também converter todos os momentos e ocasiões da minha vida em ocasião de vos amar. Então, isso é muito próprio do espírito do Opus Dei, ou seja, viver tudo o que nós fazemos como uma grande ocasião de dirigir-nos a Deus, de encontro com Deus. É isso mesmo, tudo pode ser referido a Deus, mesmo as tarefas mais simples, tudo pode ser ocasião de encontro com Deus. Esse é o caminho de santidade que São José Maria propõe para nós, que Deus, melhor dito, propõe através dele, e que nós aprendemos aqui na obra, que nós procuramos viver. Então vamos terminar essa nossa primeira meditação recorrendo a Nossa Senhora, que o São José Maria gostava de chamar esposa do Espírito Santo, pela sua docilidade, pela sua sintonia com a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então vamos recorrer a ela, que ela nos ensine a ser dóceis também ao Espírito Santo, para que ele possa realizar em nós a obra da santificação. Então agora teremos o nosso intervalo, onde vai ser lido o exame de consciência, e dentro de 10 minutos, 10, 12 minutos, nós recomeçamos com a segunda meditação. Enquanto isso, a câmara vai ficar aqui enfocando o sacrário. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame. Ato de presença de Deus.
Acredito que, no batismo, Deus Pai tomou posse da minha vida, incorporou-me a Cristo e me enviou o Espírito Santo para me santificar. Ofereço todas as manhãs a minha vida, os meus pensamentos, palavras e ações a Deus, de quem tudo recebo. Peço luz ao Espírito Santo para conhecer o que Deus me pede em cada momento e força para levá-lo à prática. Estou convencido de que, como ensina São José Maria, todos os momentos e circunstâncias da vida são ocasião de amar e de servir a Deus e ao próximo. Compreendo que, se me deixo vencer pela rotina má, pelo aborrecimento e o fastio da vida diária, isso se deve mais ao meu vazio espiritual do que às dificuldades e circunstâncias externas. Sei que Deus chama todos os batizados a uma vida santa. Vejo com clareza que os pequenos deveres cotidianos são expressão da vontade de Deus e, portanto, linhas de rumo que marcam o caminho da minha santificação e das virtudes que devo praticar. Procuro cumprir os meus trabalhos com perfeição, não como quem sacode um peso, mas esforçando-me para realizar uma tarefa acabada em todos os seus pormenores, uma obra digna de ser oferecida a Deus. Recorro à intercessão de São José Maria, o santo do cotidiano, como o chamou São João Paulo II, para que me ajude a transmitir, na aparente monotonia do dia a dia, a luz e a alegria cristã aos meus familiares, colegas e amigos. Descubro na dedicação à família, mesmo nas coisas mais materiais, uma parte indispensável do meu caminho de santificação. Dou bom exemplo aos meus filhos. Compreendo que depende de mim, em grande parte, o ambiente sereno e positivo da minha casa. Luto para evitar o mau humor, as queixas e críticas negativas. Neste mês de junho, dedicado ao coração de Jesus, peço a Nosso Senhor que me conceda um coração generoso e bom,
capaz de se compadecer das dificuldades, penas e defeitos dos outros, tanto na família como no trabalho? Ato de contrição. Pelo sinal da Santa Cruz, liberai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Recomeçamos o nosso recolhimento. A segunda meditação tem como tema a alegria e o bom humor. Podemos aproveitar uma data que nós celebramos agora faz pouco tempo, que é o centenário de nascimento do Papa São João Paulo II. Então pode nos ajudar nessa meditação. Deixa eu olhar um pouquinho o seu exemplo, o exemplo da sua vida. Uma pessoa, o Joaquim Navarro Valls, que foi diretor da sala de imprensa do Vaticano durante muitos anos, a convite do próprio Papa João Paulo II, e o acompanhou em tantas viagens, em tantos lugares. Era muito próximo a ele, né? por conta desse trabalho. Então, numa entrevista que deu, algum tempo depois da morte do Papa Santo, ele dizia assim, perguntaram para ele qual era a característica mais fundamental do Papa João Paulo II. Qual era o elemento mais próprio dele, né? Mais característico. E a resposta dele foi imediata: o bom humor. O bom humor. A alegria também, né? Mas em concreto, ele falou do bom humor. E contava uma série de histórias, fazia referência a uma série de histórias, das quais ele também foi protagonista. Vários episódios em que ficava muito claro isso, não? Como o Papa João Paulo II era um homem extremamente alegre, bem-humorado, de um bom humor que ele soube manter nas situações mais complicadas, né? Então, como chefe da igreja, né? Como vigário de Cristo, como cabeça, né, da Igreja Universal, se ele tem que enfrentar tantas situações difíceis, complicadas, situações às vezes até duras, né? E ele sempre encarando tudo isso com muita seriedade, então sabia sempre manter o bom humor, nunca perder a alegria, nunca perder a paz. O bom humor que era também um modo assim, de encarar todas as coisas com muita leveza, de modo positivo, de modo otimista, mas não com otimismo puramente humano, do pensamento positivo, daquele que diz que no final tudo vai dar certo, não, mas um otimismo sobrenatural, um otimismo que vinha mesmo de Deus, né? Então esse modo otimista, positivo, de encarar todas as coisas, encará-las com leveza,
seu bom humor que ele soube manter até o fim, até os últimos dias, mesmo na doença, mesmo na velhice, e até o momento da morte, né? Eu lembro que de tantas histórias que contavam, que se contam, né? Que contam do Papa João Paulo II, também contam essa que já na última semana, que era a Semana Santa, né, de 2005, tiveram que submetê-lo a uma série de procedimentos médicos, né? Entre eles uma traqueostomia, né? E o médico, como que para sossegá-lo, para tranquilizá-lo, disse: Santo Padre, a gente vai fazer essa intervenção no senhor, esse procedimento, mas assim, o senhor fica tranquilo que é muito simples, né? E o Papa, com um sorriso assim próprio dele, disse: bom, simples para quem, né? Simples para quem? E fazer esse comentário assim, como que quebrando ali o clima de talvez de tensão, né? Que se houvesse gerado por conta da situação. Então, o Papa era assim, né? Ele tinha esse bom humor, ele mantinha esse espírito positivo, mesmo nas situações mais difíceis, até o momento da morte. E olha que na vida dele não faltaram dificuldades. Foi um homem que sofreu, né? Desde o começo, desde quando era criança, enfrentou a morte dos pais, ele ainda sendo pequeno, primeiro a mãe, depois o pai, a morte do irmão, que morreu também numa epidemia, né? De epidemia de escarlatina. Ele era oficial do exército polonês, portanto um homem que conheceu a solidão, né? Desde a mais tenra idade, né? Sendo ainda criança, conheceu, ele sabia o que era a solidão. Por isso também ele gostava, né? De cultivar amizades, de estar com as pessoas, de curtir assim, a presença das pessoas, porque ele entendia, né? De qual era o drama da solidão. Um homem que conheceu de perto as grandes tragédias do século passado. Viveu tudo isso em primeira mão, né? A invasão nazista na Polônia, o começo da Segunda Guerra Mundial, viu o seu país desaparecer, né? Depois a dominação soviética, toda a perseguição contra a igreja, em ambos os períodos. Enfim, um homem que conheceu, que perdeu muitos amigos, né? Amigos judeus que foram para o campo de concentração. Então conheceu de perto as grandes tragédias do século passado. E quando foi eleito Papa, em 78, nós podemos dizer, de certa forma, que ele assim, pegou uma situação bastante difícil, né? Bastante complicada. Então eram anos em que a igreja passava por uma crise tremenda, né? Em muitos sentidos, e ele se viu assim, na missão, né? Com a ajuda de Deus, é claro, mas se viu na missão de guiar a igreja naquele ambiente, naquelas circunstâncias que pareciam um mar revolto, né? Então não faltaram dificuldades. E apesar de tudo isso, sempre mantendo alegria, sempre mantendo bom humor. Também naqueles dias em que sofreu o atentado e teve à beira da morte, foi hospitalizado, uma recuperação difícil, né? Bastante longa. Então sempre mantendo o bom humor. E a gente se pergunta, qual é o segredo? De onde vinha, né? Essa alegria? De onde vinha esse bom humor? Olha, todos os que o conheceram e conviveram com ele dizem a mesma coisa, não coincidem em dizer a mesma coisa. O Papa João Paulo II era um homem de fé profunda. Ele era um homem de fé profunda. Ele herdou de toda a tradição cristã do seu país, da Polônia, de todas as tradições, todos os costumes, de tudo aquilo que ele recebeu, né, na família. Ele vivia isso daí de modo muito profundo. Era um homem de fé, um homem de oração. Um homem de oração. Papa Francisco, no dia
No dia do centenário, dia 18 de maio, na homilia da missa que celebrou de manhã na Casa Santa Marta, ele falava de alguns pontos da vida do Papa João Paulo II, e um dos pontos que ele falou foi justamente esse. O Papa João Paulo II era um homem de oração, um homem que rezava, que falava com Deus. Ele tinha essa sintonia com Deus. Um homem que pensava, um homem que meditava. E toda a sua teologia era fruto da sua oração. Não eram elucubrações teóricas, acadêmicas. Tudo isso era fruto da sua oração. Um homem de fé, um homem de oração. E essa fé o levava a essa convicção de que o bem vence sempre. Então, diante daquelas tragédias, diante daquelas circunstâncias terríveis que ele viveu, ele tinha essa certeza, né, que o bem vence sempre, o amor de Deus, e essa é a grande força que age no mundo, silenciosamente, não discretamente, mas com muita eficácia. E isso é o que vence. O mal não tem a última palavra. O bem, o amor de Deus, vence sempre. E assim, a gente entende isso, que o bom humor do Papa João Paulo II, a sua alegria, não era um traço de temperamento, não era simplesmente um modo de ser, mas era o mais puro fruto do Espírito Santo. O mais puro fruto do Espírito Santo. Mas um fruto gerado na sua vida por essa união, por essa sintonia com o Espírito Santo. E tudo isso nos ajuda, eu dizia que esse exemplo pode nos ajudar, né, a entender a raiz da alegria e do bom humor cristão. E é isso, né? E isso tudo nos ajuda a entender. Então, os teólogos dizem assim que a alegria, e a gente pode entender aqui também o bom humor, né? Enfim, são duas coisas que andam juntas, né? Mas a alegria é o descanso da vontade na pessoa ou na coisa amada. Quando a gente está na presença, alegria, quando é que a gente sente alegria? Quando a gente está na presença daquilo que nós amamos, da pessoa que nós amamos, né? O descanso da vontade na pessoa ou na coisa amada. Enquanto não estamos nessa presença, então nós, né, ficamos assim na expectativa, podemos sentir um pouquinho de aflição, um pouquinho de medo até. Puxa, será? Né? Será que eu vou conseguir? Será que essa pessoa vem? Será que eu vou estar com ela? Mas quando isso se realiza, então vem a alegria. Né? O Papa João Paulo II era assim, era alegre, porque amava a Deus, né? E se sabia sempre na presença de Deus. Então sabia que Deus estava sempre presente. Então daí vinha a sua alegria. Mesmo nas situações mais tenebrosas, mais duras, mais complicadas, tinha essa certeza da presença, da proximidade, do amor de Deus. E o mesmo a gente pode dizer de São José Maria, né? Que, como disse na primeira meditação, a sua festa nós celebramos nesse mês de junho, né? Então, durante a vida, ele também sofreu situações muito complicadas, doenças, guerra, incompreensões, fuga, né? Teve que fugir da perseguição religiosa, calúnias, né? De pessoas que eram muito boas, mas não entendiam o seu apostolado, não entendiam a sua mensagem, e, no entanto, também soube manter sempre essa alegria e esse bom humor. Então, muitos que aprofundaram na sua mensagem dizem assim que ele era mestre de bom humor. Né? Então, que ele chegou a ser mestre de bom humor. Então, porque tinha essa certeza do amor a Deus e a sua vontade descansava na presença de Deus, no querer fazer a vontade de Deus. Então, e essa deve ser a nossa alegria, essa deve ser a fonte também da nossa alegria e do nosso bom humor. Então, e é isso, né? É isso que nós temos que aprender. Bem-aventurado Álvaro Del Portillo falava disso, né? Numa homilia que pregou faz muitos anos, dizia que essa alegria, a alegria do cristão, não é simplesmente uma alegria fisiológica, é muito mais. É a alegria dos filhos de Deus,
um dom sobrenatural que procede da graça e que consiste fundamentalmente na paz da alma. Essa paz que o mundo não pode dar e que só se acha junto de Cristo, autor da graça e príncipe da paz. Então, um texto que também nos ajuda, que mostra quais são os elementos da alegria cristã. Então, primeiro, não é uma alegria fisiológica, em que o São José Maria dizia a alegria do animal são, a alegria da barriga cheia, não sei, a alegria assim, de uma vida cômoda. Não, né? Ao contrário, é uma alegria que pode estar presente até mesmo nas diversidades. E nós percebemos isso, e é possível que você conheça até algum caso disso. Há muitas pessoas que embora estejam numa cama, num leito de hospital, ou estejam com uma doença grave, se mantêm a alegria. Porque não é uma alegria puramente fisiológica, a alegria cristã. É uma alegria que vem do amor a Deus, e o cristão sabe, como diz São Paulo na carta aos Romanos, que nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está no Cristo Jesus, nosso Senhor. O que nos separará do amor de Deus? Fome, angústia, tribulação, perseguição? Nada, né? Nem sequer a morte pode nos separar do amor de Deus. Então, se isso é assim, por que não vamos estar alegres, não é verdade? Então, a alegria cristã não é uma alegria fisiológica, então vem dessa convicção, dessa certeza, né, que nos dá fé de que nada nos separa do amor de Deus. É uma alegria que procede da graça. Diz aqui também o bem-aventurado Álvaro. Uma alegria que procede da graça, da união com Deus. Isso nos dá uma pista para entender o motivo quando nós estamos tristes. É possível que haja um obstáculo entre Deus e mim. Se há tristeza, São José Maria fala, pensa, há um obstáculo entre Deus e mim. Quase sempre é isso, né? Então, que obstáculo pode ser esse? O pecado, né? O pecado, e sobretudo o pecado mortal, que nos afasta de Deus, então ele tem como fruto negativo a tristeza, né? E a pessoa que peca está triste, né? Ela sente um mal-estar, ela está mal, né? Embora às vezes não saiba detectar a raiz dessa tristeza, mas depois fazendo o exame ela percebe, né? Mas o pecado gera tristeza. Ou então, talvez não o pecado, mas a tibieza, ou seja, essa falta de generosidade, essa mesquinhez, né, para as coisas de Deus, essa lentidão, né, para as coisas de Deus, isso também nos deixa tristes, porque no fundo o tibio percebe, né, que não está sendo generoso como devia, ele está falhando, né, de um amor pela metade, uma generosidade assim insuficiente. Isso gera tristeza, né? Então gera pelo menos um fastio, um desânimo. Então a alegria é fruto, ela provém, né? Procede da graça de Deus. Portanto, o remédio para recuperar a alegria e para cultivá-la é voltar sempre para Deus. E se nós pecamos, voltar para Deus o quanto antes. A alegria da conversão, que no Evangelho nós encontramos tantos exemplos, a alegria da conversão de São Mateus, de Zaqueu, de Maria Madalena e tantos outros personagens, né? Essa alegria da conversão, alegria que pode ser a nossa, né? Uma alegria que procede da graça. Uma alegria que consiste na paz que se acha junto de Cristo. É uma alegria que nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar, né? E o Papa Bento XVI dizia, durante uma das viagens que fez, no encontro com jovens, dizia assim, que esse é o grande drama da humanidade, né? E a felicidade é algo que todos nós desejamos, é algo que todos nós queremos, e muitas pessoas não a encontram. Por quê? Porque a buscam nos lugares errados, dizia o Papa. A buscam nos lugares errados.
E essas palavras a gente podia complementar com aquele ponto de caminho, ponto 148, que diz assim: por que te debruçares a beber nos charcos dos consolos mundanos, se pode saciar a tua sede em águas que saltam para a vida eterna? Por quê? Não, se a gente pode conhecer, né, ter essa alegria que vem da união com Deus, da união com o Espírito Santo, por que a gente vai buscar a nossa alegria em outras coisas, né? Nesses charcos de consolos terrenos que não saciam a nossa sede, né? E isso pode acontecer conosco, né? E esse é um drama na nossa vida, de a gente querer saciar a nossa sede ou a nossa fome, né, de felicidade, não sei, com coisas nada a ver, não, com coisas mesquinhas, a satisfação de uma curiosidade, de olhares para onde a gente sabe que não deve olhar, pequenas satisfações sensuais, buscar satisfazer os nossos comodismos, os nossos caprichos, coisas que nem sempre são pecado, né? Não é que sejam pecado, mas, mas também a gente não entende, a gente não percebe que o nosso coração não foi feito para isso. Como disse Agostinho, nosso coração foi feito para descansar em Deus. Mas se a gente não descansa em Deus, se a gente não busca Deus, a gente está sempre inquieto, né? E o resultado qual é? É mau humor, é falta de ânimo, é tristeza. Vamos recordar aquele conselho que São Paulo dá na carta aos Colossenses: buscai as coisas do alto, de apontar para o alto, né? Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra. O que não significa abandonar aquilo que a gente tem que fazer, não é isso, não viver só para as coisas espirituais, não é isso. Mas, então, vivendo aquilo que a gente vive, estando a gente tem que estar, mas está com a cabeça em Deus. Os pés no chão e a cabeça em Deus. É aplicar-nos ao trabalho, é pensar nos outros, é oferecendo o nosso trabalho para Deus, se aproveitar o tempo, dedicar o tempo à oração, né? Então, viver na presença de Deus. Então é isso, né? Isso é buscar as coisas do alto. Coisa que a gente pode viver no dia a dia, nas nossas tarefas de cada instante, né? Então, espantar nessas miserinhas aí que ficam meio que entrando no nosso coração, coisas insignificantes que fazem a gente perder o tempo e às vezes até nos colocam em risco de ofender a Deus. Então, para quê, né? Para que ficar se debruçando sobre essas coisas quando a gente pode saciar a nossa sede em águas que saltam para a vida eterna? Então, a alegria, o bom humor consiste nisso, na paz que se acha junto de Cristo. E por fim, vamos pensar isso, não, que a alegria e o bom humor eles, né, procedem da graça, sem dúvida, é um fruto do Espírito Santo, mas o Espírito Santo conta, não, com a nossa colaboração de pessoas livres, né? Somos livres e temos que colaborar livremente. Ou seja, que é algo que exige uma luta da nossa parte. Então, não esperar que a alegria venha por si só, não esperar que o bom humor venha por si só. Então, pedir para Deus, sem dúvida, mas também cultivar, né? Colocar o nosso esforço para isso. Que no fundo é um esforço que se traduz em coisas pequenas, por exemplo, sorrir nos momentos que nos custa mais. De manhã cedo, não, a gente está cansado, a gente está com sono, não acordou direito, um típico momento perigoso, né? De que alguém chegar perto, a gente pode, não sei, a gente pode se irritar, a gente pode voar em cima, né? Então, puxa, um esforço de sorrir nesses momentos, de às vezes evitar um comentário mais duro no trabalho porque estamos meio estressados ou meio cansados, e chega lá um colega num momento inoportuno, então às vezes a nossa tendência é responder de maus modos, né? Então a luta, né? Evitar um comentário duro, procurar sorrir, responder com serenidade, reter uma reação brusca. Então, a gente chega em casa, filhos pequenos, ou às vezes não tão pequenos, fazendo bagunça, então, quebrando algo, né? E a gente fica lá meio assim, a gente meio que sobe pelas paredes, né? Ou quer subir pelas paredes. Então esse é o momento de lutar, de pensar em Deus,
de fazer um ato de amor, de sorrir, de dar atenção, é um filho que vem falar conosco. Então, manter a serenidade diante das contrariedades, né? Não sei, de um pneu furado, uma batida de carro, um atraso de uma pessoa, uma reunião que falha, uma internet que não funciona. Bom, espero que ela dure aqui até o fim, está durando até agora. Uma situação que a gente não sabe, né? Como é que vai se resolver com essa situação que nós estamos passando agora. Então, manter a serenidade. Puxa, mas essas coisas são pesadas, essas coisas são complicadas. E eu digo assim, e a gente pode dizer, né, que as coisas, elas têm o peso que a gente quiser dar para elas, né? E há pessoas que encaram tudo isso como um sofrimento constante. Puxa, que difícil, que duro. Como é que tem que aguentar isso, né? E outras pessoas que sabem relevar. E às vezes nem por um motivo sobrenatural. Às vezes até por temperamento. Nós, por motivo sobrenatural, temos mais elementos, mais recursos para poder tirar a importância dessas coisas. Você não dá importância para isso, né? Você não se deixar dominar por isso. E sempre é fácil. Às vezes vai escapar uma reação de mau humor, de chateação, de irritação. Nós somos humanos, né? Mas o importante é que a gente esteja lutando. Então, porque a alegria e o bom humor procedem da graça, mas então, precisam desse nosso esforço, desse nosso empenho. Então vamos terminar a nossa meditação. Antes de terminar, queria agradecer aí a presença de todos que estiveram acompanhando aí, talvez nas suas casas. Também lembrar que a meditação depois vai ficar gravada para quem queira, não sei, talvez passar para algum amigo, ou se não toda a meditação, pelo menos algum trecho, então vai ficar gravada aí para que você possa depois assistir ou passar para outras pessoas. E vamos terminar dirigindo-nos a Nossa Senhora, que nós invocamos como causa da nossa alegria, na ladainha do terço, né? Causa da nossa alegria. Passou o mês de maio, de um mês em que nós vivemos a devoção a Maria de modo mais intenso, mas Nossa Senhora nos acompanha sempre, né? É a nossa mãe. Vamos recorrer a ela, que a devoção a Maria pode ser uma grande ajuda para a gente manter ou para a gente recuperar a alegria e o bom humor que procedem do amor de Deus, né? E ajudam tanto também as pessoas com quem a gente convive a se encontrarem com Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Santa Maria, esperança nossa, sempre da sabedoria, rogai por nós.